Olá pessoal, tudo bem? Roberto Martins e a gente está aqui novamente para conversar um pouquinho sobre as micro-orquídeas, sobre o cultivo de orquídeas. Existe uma coisa bem interessante dentro do cultivo de orquídeas ou de micro-orquídeas, né? Mas eu acredito que seja aí num contexto geral, levando em consideração todas as espécies de orquídeas. Existem algumas coisas que são de responsabilidade do orquidófilo e algumas coisas que são de responsabilidade das orquídeas, não é verdade? Muitas vezes a gente pega toda essa responsabilidade para a gente, mas existem algumas coisas que são pura e simplesmente responsabilidade de nós, como orquidófilos, dentro do cultivo de orquídeas e de micro-orquídeas. Eu encaro uma como a principal responsabilidade do orquidófilo. O cultivo de raízes, não o cultivo de orquídeas. Por que disso, gente? Porque dentro do cultivo de micro-orquídeas e orquídeas, uma coisa muito importante é o cultivo das raízes. Por quê? Se a planta ela tiver um boa enraizamento, uma boa massa radicular, ela com certeza vai se desenvolver muito bem, vai ter um crescimento bacana, uma brotação bacana e, consequentemente, a floração ela vai vir. Então eu coloco como uma responsabilidade muito grande do orquidófilo o cultivo de raízes. E é uma coisa que muitas vezes ela está escondida. A gente se preocupa com a brotação, a gente se preocupa com as folhas, a gente se preocupa aí com a floração, com a quantidade de hastes florais, com a quantidade de flores, e a gente nunca se preocupa com a raiz, ou a gente deixa a preocupação da raiz para um segundo plano. E ela, na verdade, ela tem que estar no primeiro plano. Então, a responsabilidade nossa é o cultivo de raízes. Depois, quando a gente tiver um cultivo de raízes, a planta tiver com uma massa radicular muito bacana, tiver com crescimento de raiz bacana, o resto é responsabilidade dela. A brotação, o crescimento de folhas, a haste floral e a floração é responsabilidade dela. Por quê? Porque ela tem uma boa massa radicular, então ela vai conseguir se alimentar muito bem, ela vai conseguir se desenvolver muito bem e, consequentemente, ela vai crescer e vai se desenvolver e vai ter uma boa floração. Eu vou dar um exemplo para vocês. Aqui eu tenho um epidendro, né? Tridactylum. Uma planta que eu gosto bastante, porque ela é uma planta de um porte aí, vamos dizer, de médio, né? E ela tem, as flores dela são flores bem pequenas. Aqui, ó, tá começando a sair as hastes florais dela, né? Aqui, ó, tem mais uma planta aqui, mais uma frente aqui com algumas hastes florais. Mas o que eu quero mostrar para vocês é isso daqui, gente. Olha, como é que tá a raiz dessa planta. Isso daqui é uma placa de madeira, né, de peroba, que eu tratei, e aqui está o desenvolvimento das raízes. E com isso, ó, ela já me deu 1, 2, 3, 4. Essa planta ela está aqui há aproximadamente 1 ano, tá? 1 ano. E ela já tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 frentes, 7 frentes, e aqui já a floração vindo esse ano. Então, o que aconteceu? A planta está saudável, uma massa radicular fantástica, né? Então aqui as raízes dela, dão uma olhada. O resto é a planta que faz. Então a nossa preocupação hoje é essa. Uma das coisas que a gente normalmente... Aqui é uma outra parte do meu orquidário, eu não falei para vocês. Aqui é uma parte que eu considero que seja assim, um ambiente mais seco. Então aqui eu tenho algumas outras espécies das que eu tenho no outro local que normalmente eu mostro para vocês. Então aqui é uma região onde que é um pouco mais seco, o ar é um pouco mais seco, tem mais ventilação e tem mais luz. Então são plantas aqui que de um porte maior e que gostam de um pouco mais de luz e do ambiente um pouco mais seco. Mostrar uma outra planta aqui bem bacana, que normalmente é conhecida muito do cultivo de vocês. Aqui é uma Locártia lunífera. Então aqui ela foi plantada. Aqui ó, a questão das raízes, como é que ela está. Essa planta não tem 1 ano que ela foi plantada aqui. Tem aproximadamente uns 6 a 7 meses. Olha como é que está de raiz. E isso é fantástico, gente.
E é uma coisa que eu acredito muito dentro do cultivo de orquídeas. Opa, vou colocar aqui. É justamente isso, se preocupar com o cultivo das raízes. Por quê? É por onde que a planta recebe todo o alimento que a gente coloca. E muitas vezes em cultivo, é o que a gente fala, você tem que diferenciar um pouco do teu cultivo que você tem numa chácara, numa área verde, onde que você tem ali, a planta está dentro do ambiente dela. Então ali ela tem uma alimentação. Então muitas vezes pessoas cultivam dentro de chácara, dentro de sítios ou em regiões onde que a natureza já proporciona o alimento para as plantas. Mas quando a gente cultiva indoor, ou seja, quando a gente traz para a cidade, nem sempre esses alimentos estão disponíveis para as plantas. Então o que a gente precisa fazer? A gente precisa adubar essas plantas. Então a gente precisa ter um alimento o mais completo possível para que essas plantas possam se desenvolver bem. Aqui em São Paulo a gente conseguiu desenvolver um adubo, um fertilizante, onde que ele é organomineral, então também à base de hormônios, onde que ele é um alimento completo para o cultivo das plantas. E é o Micro Orchids Fertis, né? Então é um adubo que eu uso, o uso dele, a frequência de uso é quinzenal, e com isso eu tenho esse resultado dentro de raízes, né? E até eu gostaria de mostrar para vocês que são plantas, uma outra planta, que dificilmente a gente vê raiz. Por quê? Essa Christensonella é uma Ferdinandia, dificilmente a gente vê raiz, mas vocês vejam aqui, ó, dá uma olhada como é que está isso daqui. Essa planta eu plantei aqui tem aproximadamente uns 5 meses, então olha como é que está a raiz dela. Isso daqui é o que a gente hoje tem que prestar atenção muito no desenvolvimento de raízes, porque quando a gente começa e aprende a cultivar raízes de orquídea, o resto acontece normalmente. Brotação, crescimento de folhas, a planta fica grande e a quantidade de flores que vocês vão perceber. Porque se ela não tem como se alimentar muito bem, dificilmente ela vai gastar energia para ter uma boa floração. Então, se ela se alimentar bem, ela tiver uma boa reserva de alimento, o que acontece? Ela pode dispensar aí essa energia para a floração. Caso contrário, qual que é a meta dela? Sobreviver. Então ela vai guardar energia para sobreviver e vai gastar pouca energia para a floração. Então você só vai ter uma planta bonita, uma planta exuberante, com uma boa floração, se isso acontecer. Se o crescimento das raízes acontecer. Caso contrário, isso não acontece. Então prestem bastante atenção nisso. Essa é a dica de hoje aí. Cultivo de raízes é o que a gente precisa prestar atenção. Tá ok, gente? Um grande abraço para vocês e até a próxima.